amor! Ai, Gabizinha meu linda! amor! Recebendo nossa convidada Oi, de oi. hoje, a Gabi, que vai as Oi! peripécias, vai falar das peripécias dela. Um E pouquinho, um aí, pouquinho. esperar o pessoal entrar. Tá dando E a pra ouvir gente tá, direitinho, porque eu tô de fone e tem minha amiga, ela está ouvindo sertanejo ali na sala, então eu espero que dê pra não, ouvir tá dando para ouvir. direitinho. Tá ótimo, tá Né, maravilhoso. a gente tá na função das lives, né? Agora. Não, eu tava falando com o pessoal e com a concorrência desleal, né? Hoje tem show, agora 20 horas. Eu digo, não é possível. Não podiam Uhum. marcar esse Mas por show que que a gente mais escolheu? tarde. Por que a gente escolheu isso mesmo? Por causa do horário, né? A gente tava falando, eu e a Ana, esses dias sobre números. E eu falei, Ana, eu É, tô vendo muito número 18, número 8 e 11, não sei o quê. Daí ela falou, 20. quem sabe dia 11 às 8 horas. Eu falei, é isso aí. Então a escolha foi Olha por a causa do mamãe. horário também. A Oi, mamãe já mamis. chegou. Oi, Ju. Sim, tem Pois uma vamos lá. galera. Se Vamos. apresente, meu amor. E a palavra é toda sua. Então, Você é nossa ai, convidada. meu Deus, que E nervoso. aí eu vou interagindo com Então, você. com certeza. Bom, muito prazer, boa noite para todo mundo. Eu sou a Gabriele. Eu sou de Porto Alegre, mas morava em Canoas minha vida inteira e Garopaba também. Foi onde eu e a Ana nos conhecemos. E eu tenho 27 anos e eu sou formada em turismo e quase com MBA terminado em gestão de negócios também. Mas eu não vim falar o meu currículo profissional aqui, eu vim falar sobre o meu estilo de vida, que é sobre as viagens, né? E como tudo aconteceu, na verdade, tem uma longa trajetória aí. E, e como foi tudo muito intuitivo, na verdade, como é tudo, né? Muito, muito perfeito. Vamos falar assim, tudo muito perfeito. E, bom, vamos lá. Só para vocês entenderem, assim, minha família trabalha com turismo há mais de 20 anos, trabalha há muitos anos, já eles têm pousado em Garopaba, então eu cresci nesse meio do turismo, eu cresci ah, em pousadas e com a parte toda de hospitalidade e tal. Trabalhei com a minha avó desde os 13 anos, 14. Eu trabalhava lavando louça no café da manhã, ajudando eles com isso e tal. E quando eu terminei o colégio, vi uma oportunidade. Na verdade, eu fazia fisioterapia, eu saí e comecei a estudar para ser fisioterapeuta, mas aí eu desisti e acabei indo para o turismo, porque eu vi nisso uma oportunidade de profissional, né? Uma oportunidade com relação à minha família também, com o que eles podiam me proporcionar e o que eu poderia me desenvolver melhor, porque já era um negócio deles há muito tempo, né? E eu sempre fui muito ligada com meu avô e com a minha avó, então a gente sentou, conversou e eu fui para o turismo. Mas eu percebo que minha vida das viagens começou, não foi por causa disso, não foi por causa da minha faculdade, que tem tudo a ver, né? Mas foi quando eu fui estudar em Lisboa. Eu consegui uma bolsa. Eu fazia a faculdade no Nila Salle, lá em Canoas, e eu consegui uma bolsa de intercâmbio. Foi o primeiro ano que eles lançaram isso, lá em 2014, 2013. E eu fui para Lisboa, não estudei nada, rodei em todas as cadeiras, foi um desastre, foi um vexame. Mas foi lá que as coisas começaram a mudar para mim, na verdade, muito mais de eu me conhecer o que eu queria fazer, me conhecer. Foi um aprendizado muito grande, assim, do meu estilo de vida, das minhas amizades, de situações, tudo mais que eu passava no meu dia a dia, né? Então, quando eu voltei de Lisboa, eu não voltei bem. Na verdade, não foi uma viagem muito fácil para mim. Eu não estava preparada, eu tinha 21 anos, foi em 2014 que eu fui para lá. Eu não estava preparada para conviver com outras pessoas, morar com outras pessoas e eu não trabalhava, só estudava, não tinha visto para poder trabalhar lá e não tinha uma cabeça para muita coisa. Então eu voltei também os relacionamentos, namoro e tal, não ajudou em nada. Quando eu voltei de viagem, eu voltei muito mal, muito depressiva, tipo, eu não quero mais nada da vida, não quero mais nada. Foi quando eu comecei minha jornada de autoconhecimento, espiritualidade, que foi quando eu tomei ayahuasca pela primeira vez, que daí tudo mudou, deu um estralo, assim, na minha vida. E, e daí eu comecei a me entender muito mais, enfim. Ai, eu tô nervosa, gente.
Aqui é um Nervosa. bate-papo. Eu sei. E, enfim, quando eu fui pra lá, que daí eu fui pra. Eu voltei de Lisboa, fiz esse ritual. Daí eu peguei e comecei a planejar um pouquinho a minha vida. Foi poucos momentos que eu tive nos meus 27 anos que eu sentei e fui planejar. Então eu vi que faltava só 2 anos para terminar a faculdade, que eu poderia me formar e que eu poderia conseguir alguma coisa disso e tal. Então, quando eu voltei para a faculdade, voltei para estudar o turismo de verdade, eu voltei com tudo. Só tirava nota boa, aí sim eu comecei a realmente gostar do turismo, entender essa atividade econômica, entender como que funcionava, me apaixonar e ver o que eu gostava realmente de trabalhar na área, porque quando a gente estuda turismo é uma área muito ampla. Todo mundo pensa, ah, é turista. Não, a gente não é turista. Quando a gente estuda turismo, tem toda a parte teórica, basicamente, de hotel, de agência, de eventos, alimentos e bebidas, enfim, é uma área muito de planejamento das cidades, como que a cidade se planeja para receber o turismo e tal, que essa é a área que eu mais gostava, mais gosto, na verdade. E foi aí que eu me formei e decidi, ok, vou definitivamente morar em Garopaba. Então, eu fui para Garopaba em 2018. Não, perdão, 2017 fui para Garopaba. E foi lá que as coisas mudaram, assim, drasticamente. Eu, eu comecei a trabalhar oficialmente mesmo, assim, com a minha família, com meu avô e com minha avó, formada. Foi quando eu comecei o meu MBA lá em Tubarão. Mas eu tava muito inquieta, eu já tava com uma coisinha aqui dentro. Ok, me formei, fiz o que as pessoas estão pedindo, tô seguindo os padrões, tô seguindo daquele jeito, né? Terminei, daqui a pouco você volta a casar, ter filho, enfim, aquela historinha bonitinha que todo Todo mundo mundo sabe, conta. né? Todo mundo conta. Então eu tava seguindo essa historinha, porém solteira. E, e foi quando eu comecei a pensar, ok, o que eu vou fazer? Eu quero começar a viajar. Então eu fiquei do ano de 2017 todinho em Garopaba. E no início de 2018 eu falei, quer saber, eu vou viajar. Quero sair mundo afora. E eu comecei a programar uma viagem sozinha para Tailândia e para Indonésia, que foi no início de 2018. Eu tava com tudo pronto, tudo separado para ir sozinha, quando a minha Dinda, que tu conhece, a Lili, que deve estar olhando aí, Sim, ela tá falou, por aqui. eu convidei ela, eu falei, vamos viajar comigo? Dela, vamos. Daí a gente foi viajar juntas. E quando a gente chegou na Tailândia e na Indonésia, era um mundo totalmente diferente. É uma loucura aquilo lá, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é uma cultura muito diferente. E naquela época eu ainda estava com o pensamento de quero conhecer todos os lugares do mundo, meu Deus, olha que maravilha isso, eu preciso conhecer e ter acesso a essas diferenças, essa coisa toda, mas muito focada em essas viagens que a gente vê normalmente no Instagram, que é ir lá, tirar uma foto no lugar, que é Sim. ter uma lista, eu conheço tantos países. Então Ainda eu tava com superficial, né? muito superficial. Eu tava muito com esse tipo de viagem na cabeça, que não tem nenhum problema também, não tô julgando, mas Sim, era o sim. que eu seguia, né? Então eu fui pra lá e nisso eu e minha Dinda, a gente começou a ter conversas mais sérias assim sobre a vida e tudo mais. E ela falou: "Ah, vamos trabalhar juntas, vamos fazer alguma coisa juntas". Eu falei: "Beleza". Aí nisso a gente voltou de viagem, eu e ela. E foi quando eu tive a oportunidade, como eu vou com a minha avó, de trabalhar com o negócio deles. Eu e minha Dinda e a minha outra prima, nós arrendamos o negócio dos meus avós. Então eles pararam de trabalhar depois de 20 anos. Eles pararam de trabalhar. E eu e a minha Dinda e a minha prima assumimos o negócio. E era tudo que eu queria, né? Era minha vida inteira. Eu trabalhei desde os 14 anos, eu sempre tentei muito com ele. Sempre. Eu lembro que eu trabalhava em lugares em Porto Alegre e eu pedia demissão dos lugares de Porto Alegre para ir trabalhar no verão lá na pousada. Então, seguido, minha mãe também ficava, nossa, vai lá, ajuda teu boy. Nada assim, não era nada obrigatório, mas é que eu realmente gostava, eu me sentia muito bem. Sim. E era meu sonho sempre assumir aquela posição dos negócios da família. Eu sempre tive esse sonho, eu sempre quis, assim. Eu respeitava muito os meus avós, eu não mudava, não conseguia fazer muitas mudanças e tal. E eu esperei meu momento e esse momento chegou.
Então, a gente, no ano de 2018, em agosto, nossa, parece, é tão recente, parece que faz 1000 anos já. A gente arrendou a pousada e eu comecei a trabalhar com eles. A gente teve o verão, a gente ia ficar com um período de 1 ano. Mas nisso muita coisa começou a acontecer. Foi nesse mesmo período que eu comecei a fazer as terapias contigo, Ana. Que eu comecei a fazer, que a gente fez o tarô, que a gente fez a barra de axis, que a gente começou a fazer várias coisinhas assim. E nesse mesmo tempo também eu tive alguns acessos. Como é que eu. Pode me ajudar, né? Eu consegui acessar umas energias, algumas coisas na minha vida com relação aos meus Sim, seus pais. processos, né, de É, cura, né, através da eu, constelação também, exatamente. autoanálise. Uhum. Eu comecei nesse mesmo tempo a pensar muito em como que eu me relacionava com a minha família, como que eu me A relacionava com os meus sentir, né? amigos, com meu pai, a sentir mais as coisas. Foi nesse mesmo período que ok, eu queria tudo, eu atingi tudo aquilo que eu queria, mas e o resto? E como é que tá a minha relação com o restante das coisas, né? Uhum. Então, eu comecei a me questionar muito e sofrer também. Eu tinha dias assim que eu só mandava mensagem, Ana, pelo amor de Deus. E assim foi. Foi quando no final de 2018, eu fiquei realmente muito, muito, muito mal também, porque eu estava num relacionamento, não deu muito certo, aí veio todas as dores familiares, da criança ferida, veio toda aquela coisa espiritual nesse mesmo tempo. Então, eu entrei num sofrimento muito grande no final de 2018, que eu não sabia também o que era. Nisso, eu comecei a participar muito mais das constelações. Eu constelei várias vezes, duas ou três vezes, eu acho, Acho que contigo, Ana. duas, né? Isso. E participei de muitas, né? Tem gente que sabe que eu participei de várias constelações. E quando a gente participa, a gente acaba se curando em vários aspectos, né? Em várias coisas da nossa vida. Então, eu Sim. comecei nessa cura muito intensa no final de 2018. E no início do ano passado, eu tava ali trabalhando e tal. Nisso começaram a acontecer coisas externas, assim, situações de família, situações dos negócios, várias coisas externas que estavam começando a exigir um movimento meu. Uhum. E teve uma situação específica que não foi comigo, mas que eu acabei entrando na onda, que eu me perguntei, tá aí, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ficar, é isso, eu tinha esse sonho, o sonho de trabalhar com os negócios da minha família, eu consegui, tudo bem, eu tava recém começando, mas e aí? Né? E aí? O que mais? E aí eu Uhum. perguntei, eu falei, tá, eu tenho 26 anos, eu já queria isso agora, ok, tô feliz, estava ganhando dinheiro, consegui guardar um dinheiro naquela época também. E assim, não tem nem que falar, né, sobre esse privilégio que minha família, minha mãe me deu, me Sim, pagando minha sim. faculdade, meus avós e tudo mais. E, e foi quando eu parei e pensei, eu quero ir me movimentar, eu quero sair daqui, eu quero ir para fora. E foi quando eu peguei e investi todo o dinheiro que eu tinha em viagens. A primeira viagem que eu fiz do ano passado, eu fiz um cruzeiro com a minha família, que foi uma experiência muito diferente, muito legal, eu nunca tinha ido. Mas também seguindo nessa onda da viagem superficial e tal, isso ano passado, não faz nenhum ano. Agora vai fazer um ano, foi Sim. em abril do ano passado. E quando eu voltei de viagem, eu comecei a pensar, olha, eu quero estudar inglês, quero me desenvolver um pouquinho mais. Vamos para Austrália, vou para Austrália, vamos fazer uma viagem. Na verdade, eu coloquei até no Google lugares que brasileiros podem estudar e trabalhar. E Sim. o escolhido foi a Austrália, porque tem umas amigas que moram lá também. E a Medina também queria ir. No fim, acabou indo eu e Medina para a Austrália. Mas antes disso, eu já estava com essa coisa de me curar com relação aos traumas e as dores que eu tinha, né? E eu tinha uma dor muito grande por ter saído de Lisboa, porque quando eu fui para lá, em 2014, eu pensava muito em continuar lá e morar fora. E sempre foi Uhum. meu sonho morar fora. E eu não conseguia, eu me sentia culpada, eu me culpava, nossa, eu voltei antes, deu tudo errado, não sei o quê, nossa, deu tudo errado. Mas eu decidi antes, juntando com esse dinheiro que eu tinha, vendi meu carro, vendi minhas roupas, vendi móvel, vendi tudo ano passado, assim, eu me liquidei de tudo. E fui junto com a minha mãe para Lisboa em julho do ano passado também, para, digamos assim, me curar com a cidade, com aquela energia, com o jeito que eu me sentia.
E para ter um momento legal com a minha mãe também, né? Então, aquela viagem já foi diferente, já teve um significado diferente para mim, assim, de tá tudo certo, os lugares não tem culpa pelo que tu passa, e, Sim. né, nem as pessoas, nem tudo mais. E vamos pegar as energias boas dos lugares e seguir a vida, né? Então, eu fiz essa viagem em julho do ano passado para Lisboa e para Espanha junto com a minha mãe, que foi um momento que foi a nossa primeira viagem juntas também, nós nunca tínhamos viajado juntas. E eu voltei da Europa, fiquei uma semana no Brasil, dei tchau pra minha família e me mudei de mala e cuia para a Austrália em agosto do ano passado. E eu falei pra minha família, olha, eu tô indo com um curso de inglês de 6 meses, mas eu não pretendo voltar em 3 anos. Eu não volto em 3 anos. Não sei o que vai acontecer, mas não volto. E tava todo mundo preparado para isso e tal, e eu também. Eu sabia que as coisas não seriam fáceis, mas eu não imaginava que minha vida ia dar uma volta tão grande desde lá. Quando eu cheguei na Austrália, eu vivi num lugar que eu não bateu muito a minha energia, não era um lugar que eu imaginava que fosse. Eu fui para Gold Coast e era muito difícil lá, muito difícil a vida lá, a questão de trabalhar e tal. É um lugar incrível, é um lugar muito lindo, tem praias lindas, tem muita natureza, mas não bateu com a minha energia. O meu jeito, o meu estilo de vida já não estava mais batendo, né, o santo. E aí foi quando eu decidi. Eu fui trabalhando, na verdade, fui vivendo, mas eu sabia que alguma coisa me incomodava lá. Eu estava incomodada e eu não sabia o que era. E eu consegui um emprego lá de waitress, de garçonete. Sim. E eu gostava muito, eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, então eu nunca tive nenhum problema de fazer qualquer tipo de emprego, porque na pousada a gente limpava quarto, lavava louça, eu fiz isso tudo minha vida inteira, então pra mim nunca teve nenhum problema. Para muitas pessoas é uma coisa muito nova e para um país diferente fazer um trabalho que muitos consideram como subemprego, mas se não tiver esse tipo de emprego, tu não é a base, né? Então para mim são os mais importantes. E eu tava lá trabalhando, só que eu fui muito, muito, muito humilhada pelos meus chefes. E eles eram muito preconceituosos com imigrantes. E eu passei os 2 meses mais difíceis da minha vida, eu acho, lá com eles. Foi realmente muito difícil. Quando eu postei no Instagram um desabafo, em setembro do ano passado, falando, eu sinto falta de calor humano, eu sinto falta de conexões, eu sei que existe isso no mundo, eu sei que as pessoas se ajudam, eu sei que existe muita coisa que a gente não conhece, eu tô precisando de alguma coisa diferente na minha vida. Eu ainda tava inquieta, sabe? Desde Garopaba eu ainda tava com essa inquietação, assim, essa coisa que eu não sabia o que era. E eu postei no Instagram e uma amiga minha, eu recebi várias mensagens, muita gente falando que também estavam passando por isso. Infelizmente, eu recebi muitos relatos, foi, nossa, até chocante, que muitos brasileiros passam por muitos problemas lá na Austrália. E daí, quando eu postei no Instagram, uma amiga minha, Lizzie, ela que tá ali na sala, ela mandou uma mensagem, ela falou, olha, por que a gente não viaja juntas? Por que a gente não vai para algum lugar juntas? Vamos fazer uma volta ao mundo, vamos fazer alguma coisa. Eu falei, vamos, só que assim, do jeito que eu viajo, não dá mais. Eu preciso de alguma coisa que me dê um gás, alguma coisa diferente. E ela também. Tem um significado, né? Tem um significado, um propósito diferente. E eu e Elise, só para contextualizar, a gente é amigas desde o colégio, a gente é amigas há mais de 12 anos. E a gente não era colegas, mas a gente criou uma amizade muito bonita depois disso e tal. E a gente sempre teve uma conversa muito boa, a gente sempre teve um diálogo muito interessante, eu e ela. Então, quando a gente começou a falar sobre isso, na minha cabeça, nossa, não teria pessoa diferente para fazer isso, porque a gente sempre se deu muito bem. A gente nunca, 12 anos de amizade, a gente nunca discutiu, nunca teve nenhum tipo de problema. Então, isso já era uma coisa muito importante, assim, falar, olha, tem que ter uma conversa, tem que ter uma relação muito boa com as pessoas que vão estar próximas de ti. E isso não é nada anulando nenhum dos outros amigos, né? Pelo amor de Deus, são coisas totalmente diferentes. Mas a gente conversou sobre isso e decidimos viajar juntas. Foi quando a gente criou o Abraço Project. Foi quando a gente teve horas de reuniões online, com 13 horas de diferença. A gente tentava se organizar, era de manhã aqui. A gente fez muita terapia também, falando. A gente fez muita coisa assim, nossa, a gente precisa entender. E eu tava com essa coisa
de entender os porquês, né? Isso eu aprendi muito contigo, Ana, de sempre me... Tá, mas por que eu tô sentindo isso? Porque vamos a fundo, vamos tentar entender, né? E, e foi quando a gente decidiu fazer essa viagem, a gente conseguiu organizar o nosso horário e decidir que o nosso foco era focar nas conexões humanas, focar num jeito de viajar como voluntárias e fazendo Sim, trabalhos de qualquer jeito para conseguir um dinheiro para a próxima passagem. Esse era o nosso foco. A gente precisava de dinheiro para a próxima passagem, entendeu? E, e a gente pensou também, tá, mas vamos colocar um pinguinho a mais no i, né? Vamos colocar uma coisinha a mais. Por que a gente não vai em busca de mulheres inspiradoras nesse processo? Por que a gente não porque a gente não procura história de mulheres e conta elas também, porque a Liz, ela trabalha com mídias sociais e eu sempre gostei muito de compartilhar e falar coisa, e escrever, então eu tô sempre metida assim com alguma coisa de comunicação. sim. E a gente se juntou e falou, vamos em busca de mulheres inspiradoras pelo mundo, viajando como voluntárias. E foi aí, em outubro do ano passado, que nós criamos o Abraço Project. Só que eu estava com aula ainda, não pensava em sair da Austrália até fevereiro, não tinha como também. E a Liz também estava com outras viagens, outras coisas marcadas, então ela decidiu ir somente... ela decidiu não, ela só podia se juntar a mim em março, né? A gente só podia ficar juntas e começar a viagem em março. A gente decidiu pela Nova Zelândia, porque era mais próximo, então nós começamos a nos organizar lá em outubro para começar a nossa viagem na Nova Zelândia. Sim. Nesse meio tempo, procurei outros empregos, sempre focando em só guardar dinheiro para viajar. O meu foco era esse. Eu tinha as minhas aulas, eu trabalhava para guardar dinheiro para viajar. Nisso eu fui fazendo biquinhos aqui e ali. Eu trabalhei numa fábrica de redes, uma exportadora de redes lá na Austrália. Eu arrumei todo o armazém deles sozinha, carregando caixa o dia inteiro de 25 quilos. E fiz um monte de coisinhas pequenininhas assim para conseguir guardar dinheiro, para conseguir viajar. Mas ainda não estava sendo suficiente, não estava sendo fácil. Estava começando o verão na Austrália e mesmo assim a oferta de emprego estava muito baixa para a demanda, para a quantidade de gente que tinha morando lá, para a quantidade de estudante que tinha morando lá. E eu, como sempre, fui muito assim de me ligar nas coisas que estavam acontecendo e se me vinha uma ideia na cabeça, alguma coisa, eu acabava cavocando, indo atrás. Eu tinha alguma coisa que me dizia para ir para Sydney. Tem que ir para Sydney, tem que ir para Sydney, vai para lá. E só que não tinha como, porque eu tava tendo aula, minha aula era de segunda a sexta, todos os dias, à noite, eu tinha 5 horas de aula todos os dias. E eu aproveitei as minhas férias para ir para lá. Eu tinha, lá na Austrália, normalmente quando a gente compra um curso de inglês, a gente tem, a gente compra, por exemplo, por semanas e a gente contrata um mês a mais de férias, digamos assim. Então, eu contratei 5 meses de curso e meu último mês seria de férias, que eu poderia arranjar, poderia mudar essas férias, independente do período, né? Só que eles não nos contaram que eles também tinham 2 semanas de recesso entre Natal e Ano Novo. Então, eu falei, nossa, fiz uma sacada, eu vou juntar essas 2 semanas, esses 4 semanas que eu tenho de férias com as 2 semanas de férias da escola e eu vou ter 6 semanas livres e essas 6 semanas eu vou para Sydney. E vou tentar guardar um dinheiro lá, porque eu tinha amigos lá e falavam que a oportunidade lá seria melhor e tudo mais. E decidi ir para Sydney e passar 6 semanas lá. Só que, como a gente já estava com a função, com a ideia do projeto, nós já tínhamos conhecimento sobre o Workaway, que é o Work Exchange, que é quando a gente viaja com o voluntariado, a gente fica hospedado na casa de pessoas e faz algumas horas de serviço em troca de acomodação e comida. Então, eu falei, olha, eu vou para Sydney, que momento melhor de começar o voluntariado do que lá. Eu achei uma família, achei um casal com 3 filhos, um casal australiano com 3 filhos, e fui para casa deles. Comecei dia 1º de janeiro, eu me mudei para casa deles para passar 5 semanas na casa deles, voluntariando, cuidando das crianças, fazendo janta, ajeitando a casa, coisas básicas, em troca de um lugar para ficar, que, pelo amor de Deus, quem me acompanhou... E quem me acompanhou na época era uma mansão. Nossa, eu não imaginava. Eu fiquei numa mansão em Sydney. E com uma despensa, assim, nossa, assim, meu Deus, foi uma época de fartura, digamos assim, de todos os meses de Sydney. Da Austrália, e fui lá para eles. Foi quando eu comecei o voluntariado, e nos períodos que eu tinha livre, eu trabalhava, achei um emprego lá em Sydney também, de última hora, assim, foi tudo muito
quando eu paro pra pensar, foi tudo muito perfeito, sabe? Porque foi nos últimos segundos que as coisas davam certo, que eu consegui o emprego, que eu conseguia o voluntariado. E foi quando eu comecei a abrir, a girar muitas chavezinhas na minha cabeça, assim, a minha relação com o dinheiro, sabe? O que que a gente recebe, o que que a gente está consumindo, o que que a gente está gastando o nosso dinheiro, de que maneira que a gente está vivendo, né? Então, o meu momento de férias, que seriam as minhas férias da Austrália, foi o momento que eu mais trabalhei, porque eu fazia 4, às vezes 6 horas com a família por dia e fazia, sei lá, às vezes 6, 7, 8 horas no restaurante que eu trabalhava, também consegui um emprego como garçonete e fazia muitas horas lá também. Então, tinha dias que eu ficava com um turno duplo trabalhando o dia inteiro, né? Claro, tinha alguns dias livres, mas foi um período de muita mudanças, muita chavezinha mudou, né, na minha vida naquele período. E foi lá que eu consegui começar a guardar dinheiro para ir para Austrália, para Nova Zelândia, perdão, para me encontrar com a Lizzie. E só para vocês entenderem, eu decidi ficar. Ai, perdão, me perdi, peraí. Eu decidi ficar na Austrália, terminar o curso também. Por que eu não fui antes, né? Por que, sei lá, não fui para outro país? Por que eu não voltei? Porque eu continuei passando esse processo lá. Porque eu tinha muito essa coisa de terminar o que eu começava. Eu precisava muito terminar, porque lá em Lisboa eu voltei umas semanas antes, eu não conseguia ficar. Então, vários projetinhos, várias coisinhas que eu fazia, eu não terminava. Eu tinha lá uma ideia, mandava para amigos, vou fazer uma ideia de negócio, vou fazer um projeto tal. Eu nunca conseguia terminar eles. E na Austrália eu bati perna e falei, não, eu vou ficar até o fim, eu vou ficar até o fim, porque também foi meu dinheiro que eu investi. Eu tenho muita coisa para aprender aqui, mesmo com a dificuldade, mesmo com tudo, eu vou ficar até o fim. E olha que engraçado, quando eu fui para a Austrália, a gente estava muito conectado, a gente estava tendo muitos assuntos, muitas conversas bem espirituais, assim. E eu estava começando a praticar meditação. E quando eu estava no voo, chegando na Austrália, eu não lembro disso muito bem, mas a minha me contou um tempo depois, que eu virei pro lado e falei para ela, é aqui que a gente se separa. E eu não lembro disso. Ela me contou, ela falou, eu fiquei até meio chateada porque tu falou isso, mas eu sou tadinho e tal, eu entendo. E foi justamente o que aconteceu. Ela não ficou comigo na Austrália, ela foi comigo, ela começou o curso, mas ela também não foi, não se adaptou também e voltou pro Brasil. E eu falei, quer saber, eu vou ficar, vou continuar e minha vida vai mudar aqui, eu vou ficar aqui. As coisas vão mudar, eu tenho que ficar. E sempre ouvindo minha intuição, sempre ouvindo minha intuição. E, enfim, passei essas 5 semanas na Austrália, em Sydney, perdão. Passei essas 5 semanas em Sydney e foi uma mudança, assim, de convivência. Primeiro, eu viver com pessoas de outra nacionalidade, participar da rotina deles, participar a criação dos filhos, a alimentação, o jeito deles de trabalhar, foi tudo diferente. Foi 5 semanas, foi uma imersão, né, praticamente na casa deles, entender como que eles se respeitam, entender tudo isso. Entender os meus limites de conviver, ter uma vida social, de fazer um voluntariado e ainda assim ter um emprego remunerado, né? A minha convivência com o dinheiro, de guardar para atingir uma outra coisa. E até com a alimentação, comer o que me era oferecido. Foi uma sequência de coisas que eu comecei a aprender nessas 5 semanas lá em Sydney. Só que quando eu antecipei as minhas férias para ir para lá, eu ainda tinha 2 semanas de aula. Então eu voltei, terminei as 5 semanas, voltei, fiquei mais umas semaninhas em Gold Coast, terminei as minhas aulas. Quando meu visto acabou e eu não podia ficar mais na Austrália, e eu fui para Nova Zelândia sozinha. E passei lá 25 dias sozinha antes da Lizzie chegar. E nesses 25 dias foi também muito diferente. Eu fui para um casal no meio do nada, porque lá na Austrália, na Nova Zelândia é tudo muito afastado, as cidades são muito pequenas, a população deles, do país inteiro, é bem menor, assim, é um país muito natural. Então eu fui para uma cidade de 12 mil habitantes, menor que Garopaba. E lá eu fiquei com um casal, o Kelly, ele era americano e a Cristina, ela era inglesa, eles moravam lá há 15 anos. Eles tinham pra lá mais de 70 anos, 60 e pouco, sei lá. E eles tinham uma vida totalmente diferente. Eles também tinham muito dinheiro, que quando tu olha, assim, o nome deles eram super humildes, super legais, super tranquilos, assim, mas depois eu acabei descobrindo que eles tinham muito dinheiro.
Só que eles viviam uma vida tão, tão, tão simples, de cuidar do jardim, ele gostava, ele dava muito bem com a nudez, ele ficava pelado no jardim o dia inteiro. E eles tinham uma jacuzzi lá também. Foi lá que eu tive meu primeiro contato realmente com a nudez e com o meu corpo com relação a outros, e o medo dos outros olharem se eu tô pelada ou não. E aquela vergonha que a gente carrega, né, como mulher, e ai, vou Sim. esconder isso, vou esconder aquilo, o que vão achar de mim? Eu sempre tive muito isso. E foi a primeira vez que eu tive esse contato, assim, de ficar pelada, e tudo bem se os vizinhos olharem, qual o problema? Meu corpo, não posso ter vergonha do meu corpo. E também aceitar que, meu, tava tudo certo, tava tudo perfeito. E, e foi lá que eu tive esse primeiro contato de mexer na terra, de cuidar do jardim, fazer trabalhos simples, que são trabalhos que, olha só, né, meu avô e minha avó sempre pediram, sempre falavam pra gente fazer, pra eles é muito importante. E eu nunca dei bola, mas foi lá que eu comecei a aprender sobre honrar o que a nossa família gosta também. E quando eu começava a mexer na terra e mexer nas plantas, eu lembrava muito dos meus avós. Eu tive eu tive conversas com eles assim muito interessantes de como aquilo era terapêutico, como consigo entender agora por que eles gostavam tanto e tal, coisa que a gente julgava, né? Então eu comecei eu me trabalhava, cada coisa que eu passava, eu me trabalhava. Eu ficava assim, nossa, consigo entender, isso aqui. Então, eu comecei a curtir lá, foi em Haura, nesse casal, que eu tive aquela coisinha para as coisas, aquele clique para curtir as coisas simples. E eu não, para vocês terem uma ideia, isso eu acho que nem minha mãe sabe. Eu cheguei na Nova Zelândia com $350, tá? Eu cheguei com $350, era o que eu tinha, eu não tinha mais. E eu gastei esse dinheiro, na verdade, mais pro final, porque eu passei 22 dias na casa deles e eu gastei $80 no total. Que foi metade, $40 foi pra pegar um ônibus para chegar até a cidade deles. Então, assim, eu passei 20 e poucos dias em outro país, vivendo situações muito interessantes, muito simples e com um significado muito engrandecedor, sem dinheiro. Eu não fui com dinheiro, eu não tinha dinheiro. E, não, olha assim, meu Deus, eu nem acredito que eu fiz isso. E a Liz, coitada, ela sofria. Eu falava, amiga, não tem dinheiro, não vai dar. Porque assim, mesmo trabalhando, mesmo quando eu tava lá em Sydney, eu guardava dinheiro, eu tive muitos gastos extras. Eu tive que comprar uma passagem nova, eu tive coisas que eu não esperava. Mas hoje eu vejo que que aquele trabalho, todo aquele dinheiro que eu consegui guardar, eu precisava para investir, tipo, eu guardava, mas eu precisava para investir aquele dinheiro para conseguir chegar nesse sonho, para conseguir ter acesso a essas coisas, né? Então, eu passei esse momento que eu tive contato com a simplicidade, né? Com as coisas simples da vida com eles. A gente teve conversas muito legais, eu e Kelly, ele se transformou num amigo muito legal para mim. E o jeito dele de viver a vida, muito simples, e isso da nudez para ele era muito tranquilo. Nossa, foi muito interessante. E foi lá que eu tive uma primeira vez que eu tive conversas com eles que, pra ser bem sincera, eu ainda tô tentando entender que eu te falo, né? Que eu acredito que foram conversas mediúnicas, assim, com ele, que eu não lembro muito bem das conversas, que eu falei coisas sobre a vida deles que eu não sei como eu sabia. Então, foi lá que eu tive um contato um pouco maior, assim, uma conexão, né? Com a minha conexão, com a minha... Isso. Eu não sei dizer se é mediunidade, se é simplesmente intuição, não sei denominar ainda. Mas foi lá com ele, com essa coisa simples, com esse jeito simples de ver a vida, que eu tive esse contato esse insight mais forte. Nisso, a Liz, minha amiga, estava pronta para se juntar a mim e ela chegou na Nova Zelândia, eu fui encontrar ela. E quando a gente estava indo se encontrar, eu tive o segundo episódio. Eu estava numa outra praia e tal, e eu sentia claramente a energia dela, porque a gente estava descendo, ela estava descendo de um ponto para ela vindo do outro, a gente ia se encontrar. E eu sentia, cada vez, a gente estava assim, até sem internet, sem se falar muito bem, eu sentia quando ela estava perto de mim, eu tinha conversas com ela, e sem nem ela saber, assim, falava sobre as coisas que iam acontecer e tudo mais.
E foi o segundo episódio que eu tive essa clareza, né, dessa minha intuição e de como que ia ser a nossa relação. Quando a gente chegou, quando a gente se juntou, foi no dia 10 de março. Nós nos juntamos e nós nos reunimos em Wellington. E foi muito emocionante, nossa, foi assim, a gente passou 4 meses trabalhando muito e fazendo planos, organizando como que ia ser esse projeto. Muitas pessoas também se perguntam, até não cheguei a comentar aqui, nós decidimos fazer esse projeto de 5 anos, 5 anos viajando volta ao mundo. Nós queríamos conhecer mulheres inspiradoras, trabalhar com voluntariado e fazer as conexões, mas o nosso objetivo era, de início, a gente tentou fazer uma rota, mas vimos que não seria possível fazer a rota, porque a gente queria ir se conectando, né? Então a gente decidiu fazer uma volta ao mundo, da Nova Zelândia, subir, depois descer, acabar no Brasil, e pisar em todos os continentes, e no máximo em 5 anos isso. E terminar, era o nosso objetivo fazer para conseguir terminar uma hora, né? Não podia deixar livre assim. E quando a Lizzie chegou, a Lizzie, como ela acabou aí, ela trouxe coronavírus. Não, ela não trouxe, brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Mas foi bem na época, quando eu tava já com esse casal em Howrah, sozinha, já tava a crise muito grande e tal do coronavírus. E os lugares que nós íamos ficar como dupla, eu e a Elise, já estavam começando a cancelar. Eles já estavam começando a falar, não vai dar para receber vocês, a gente tá com medo, a gente é grupo de risco, aconselho vocês a encontrar em outro lugar e tal. Foi quando a gente encontrou uma mulher em Nelson, na Ilha Sul. E eu e a Elise ficamos uma semana em Wellington e depois fomos para a Ilha Sul. E lá a gente passou por trabalhos muito pesados, muito mesmo, assim. Foi onde a gente teve acesso a dificuldades que muitas pessoas têm que a gente não tinha antes, que a gente nunca teve. Noção, né? Elise, noção, e a gente conseguiu respeitar muito pessoas que fazem trabalhos muito pesados e muito difíceis. A gente tinha que limpar, fazer limpezas pesadas, sem equipamento, só com água, sem produto de limpeza e em posições, assim, a gente não tinha como ficar sentada. A gente pedia um banco, ela nos dava um lençol pra gente ficar de joelho. Então, a gente passou por coisas muito pesadas. Ao mesmo tempo, a gente já sentia muito que não estava fechando a nossa conexão com ela, sabe? A gente sentia uma dificuldade, assim, desde o início, até como a Lizzie falou e ela tá escrevendo, que foi muito difícil até a ida pra lá. Mas quando a gente chegou, a gente passou por essas coisas, até que a gente decidiu, a gente teve uma conversa, decidimos, vamos mudar, vamos para outro lugar, a gente precisa sair daqui. E tudo bem, vamos fazer o que tem que fazer, respeitamos muito esse trabalho, foi muito interessante, porque a gente não podia trabalhar juntas, eu e ela ficava num canto da casa e eu ia para outro. E nesse momento eu tive conversas, assim, eu via essa host, essa mulher que estava nos recebendo, como uma outra pessoa. Eu vi ela falando comigo assim, tu não pediu pra passar por coisas difíceis, então tô aqui, tô te dando o que tu tá pedindo. Tu falava que tu ia passar perrengue, tu tá aí, tô te dando, tu tá ganhando de bandeja tudo que tu pediu, sabe? E ao mesmo tempo eu lembrei muito de tudo que minha avó, minha família e mulheres do meu passado já passaram, assim, dificuldades de trabalho, porque meus avós, eles vieram do nada, sabe? Sim. Então, quando eu fazia aquele trabalho lá pesado de limpar uma parede e tal, eu lembrava muito deles e falava, vó, isso aqui é por ti. Vou fazer com muito bem feito, sabe? Então eu fazia pra... era como se eu estivesse fazendo as pazes com o que eles passaram, com a dor que minha família passou. Então, isso foi... Eu lembro muito das constelações quando eu tava lá limpando as coisas. Então, apesar de ter sido muito difícil, foi muito engrandecedor pra mim e pra Lizzie. Então, a gente ficou o tempo que a gente precisava ficar lá, pediu pra ir embora. No fim, fomos despejadas de lá, literalmente. Ela pegou nossas coisas e tocou porta fora. E pelo processo dela, pelas coisas que ela acreditava, sim, enfim, né? Não cabe a mim julgar. Mas a gente foi colocada pra fora, de ter que arrumar as malas na rua. A Liz teve que trocar de roupa, ficar nua na rua também, porque ela tava de pijama, então a gente não podia nem tomar banho. E a gente foi pra um hotel, foi pra um outro lugar muito afastado, muito simples.
E foi lá que a gente decidiu que as coisas começaram a piorar, muito grave do coronavírus. E a gente parou um dia e pensou bem seriamente, assim. E a gente decidiu voltar para casa. Então a gente ouviu nossa intuição, a gente pensou em muitas possibilidades, muitas mesmo. A gente tentou de ir para outro país, tentou continuar lá, tentou achar outros lugares para ficar. A gente começou a pensar em todas as possibilidades mesmo. Mas a gente ouviu nossa intuição e nós decidimos voltar para o Brasil. E foi quando a gente passou por outra dificuldade, que foi chegar até o Brasil, que a gente demorou 7 dias no total para chegar até aqui. Então foi uma experiência muito traumática de chegar no aeroporto em Auckland e não poder entrar no aeroporto, porque o aeroporto estava voo fechado, cancelado, a gente sem né? voo cancelado. O nosso voo foi, além do voo foi cancelado, nós não tínhamos passagem, a gente não estava conseguindo nenhum auxílio da embaixada, nenhum auxílio de lugar nenhum, nem consegui falar com a Latam. Então, assim, a gente não tinha lugar para ficar, não tinha voo. E realmente a gente desceu do aeroporto, porque a gente pegou um voo desse lugar onde nós estávamos, para ir até Auckland, que é onde saem os principais voos da Nova Zelândia. E quando a gente saiu do terminal doméstico para o terminal internacional, a gente literalmente ficou barrada na porta do terminal. A gente não podia entrar no terminal nem para ir no balcão de atendimento, porque tava filas e filas e todo mundo. E o coronavírus ali no auge lá, né? Foi um dia antes de todos os lugares, todos os países fecharem as suas fronteiras e tal. E muitos já estavam fechados, a Austrália já estava fechada. E a gente passou por 7 dias tentando voltar para casa, quando finalmente nós conseguimos. E hoje, na verdade, eu estou aqui em Balneário Camboriú, com a Lizzie, na casa da Lizzie. Eu tô aqui, ela tinha esse apartamento aqui, ela morava aqui antes, e a gente decidiu passar nossa quarentena aqui. E hoje fazem 18 dias que nós estamos de quarentena juntas, eu e ela, Ei, Gabi, na calçada. e assim, essa experiência, né, traz uma série de coisas, né? Uma delas é viajar com a mala de mão, né? Sim, Sem dinheiro, sem literalmente, assim. Eu dinheiro. quero que tu fale, assim, um pouquinho da Gabi de antes e a Gabi depois, né? O que é que mudou? O que Isso que tudo? mudou, principalmente, foi o que eu preciso, o que que a gente tem e o que que eu preciso, né? Foi, eu tinha muita roupa antes de viajar. Eu vendi muita roupa para conseguir ter dinheiro para viajar. Eu ainda tenho, até na casa da minha mãe, tem coisa minha lá, mas eu nem sei o que que é. O desapego, de deixar para trás. Quando eu cheguei na Austrália, eu cheguei com 2 malas muito grandes, muita coisa, comprei muitas coisas lá também, deixei tudo para trás e eu tive que sair da Austrália com uma mala de 20 quilos e mochila, que eu acho que estava Sim. 7 quilos, se eu não me engano. Então, assim, eu tentei até vender, conseguir um dinheiro para conseguir viajar, não consegui. Eu realmente deixei para trás, doei para as amigas, deixei, sabe? Desapeguei. E tive que organizar as minhas coisas com o que eu realmente ia precisar, com o que eu ia usar. Eu precisei de algumas coisas e mãe mandou pela Lizzie, que foi uma blusa térmica, uma calça térmica, são coisas que eu não tinha e minha mãe mandou pra mim, que faz toda a diferença. E foi isso de desapegar, deixar as coisas pra trás. E a relação com o dinheiro, assim, nem se fala, porque eu deixei de gastar pra ir no barzinho tomar uma cerveja com amigos, porque eu preferi muito mais acumular experiências. Eu penso muito assim, o que mudou principalmente nas últimas viagens, né? Meu estilo de viajar era ir e tirar foto no lugar e falar, eu fui naquele lugar e viver um pouquinho ele, conhecer um pouquinho a cultura, que a gente nem sabe se é realmente a cultura, né? Porque é feito para turista ver. Sim, sim. E aquele é Saiu como da turista, né? superficialidade para aprofundar, né, a vida Eu tinha, eu dos tinha, eu, moradores. eu tinha essa vontade de viajar para fazer uma lista de lugares. E hoje, desde o dia 1º de janeiro, eu percebi que todos os lugares que eu fui, eu aprendi alguma coisa. E realmente aprendi. Eu conseguia ir eu conseguia ir em questões familiares, eu conseguia mudar minha percepção, sabe? Para o que eu vou precisar, que roupa que eu tenho para tal coisa. E o que isso está me ensinando. E conhecer, bem como a Alice falou, conhecer a pessoa, sentar na mesa, sentar com eles, conversar. E entender com o jeito que eles vivem, o que eles estão passando, sabe? Então, eu prefiro muito mais hoje viajar e falar, olha, eu me conheci nesse lugar do que eu conheci aquele lugar. Porque, sim, eu conheci. Eu não deixava de ir para os lugares turísticos, eu não deixava de ir no museu, eu não deixava de ir para onde eu pudesse ir, sabe?
não deixei de fazer essas coisas porque é legal, faz parte também. Uhum. E tanto que em Sydney, quando eu tinha oportunidade, eu tava no museu. Eu tava longe, tinha que pegar um ônibus de 1 hora para ir até o lugar dos museus. Eu pegava, para ficar meia hora lá e voltar para casa. Eu fazia esse tipo de coisa para ter uma experiência também. Mas eu prefiro muito mais falar hoje que eu me conheci muito mais a minha história, muito mais a minha família, muito mais o jeito que a gente é acostumado a viver hoje do consumismo, o jeito que a gente olha a vida, não é só isso, sabe? Não é ter o melhor, ir no melhor bar, ir no melhor, e pagar uma fortuna por um passeio, por alguma coisa, que tu vai ter uma foto no Instagram para os outros verem, gostarem ou não. E tudo bem, eu faço também, né? Gosto, inclusive. Mas o significado é muito mais importante, porque isso vai te trazendo uma sequência de coisas e é como se fosse degraus, né? Cada vez que tu te conhece numa experiência, tu vai subindo um degrauzinho, para chegar não sei aonde, não sei onde é que vai chegar. Mas vai acumulando essa bagagem. Sim. Eu prefiro muito mais hoje falar que eu carrego bagagem de histórias do que carregar uma bagagem pesada, uma bagagem que eu não consigo carregar, e que eu vou ter que gastar para despachar, sabe? Então, a quantidade de experiências e coisas que eu aprendi em todos esses meses, em todas as últimas viagens, basicamente no último 8 meses, que desde a viagem que eu fiz com a minha mãe, já aprendi muita coisa, e Austrália e Nova Zelândia nos últimos 8 meses, né? Então, nesses últimos meses foi muito assim nossa, honrar minha família, honrar o que meus avós já fizeram, que eles já trabalharam, a oportunidade que eles me deram para estar aqui hoje. Inclusive, eu precisei da ajuda deles para voltar para casa, porque eu não tinha condições. E bem como a Lizzie falou ali, que eu não falei, a gente voltou com dinheiro ainda. Nós duas voltamos com dinheiro. Eu passei 5 semanas na Nova Zelândia e eu fui com quase $400 e eu acho que eu ainda voltei com quase $100. Ainda voltei com dinheiro. Então, assim, a gente não precisa de muito dinheiro para viajar. A gente pode ficar em lugares e conhecer a vida deles. E isso do voluntariado em troca de acomodação e comida é uma coisa muito louca. Assim, tu muda muito as suas percepções de o que tu tá fazendo, sabe? De que maneira tu tá gastando o teu dinheiro. E também tá tudo certo. Tu conhece muito mais as pessoas. Nossa, é muito engrandecedor. E o próximo passo do projeto, Gabi? Quando tudo se acalmar, né? Porque nada será como antes, mas pelo menos quando se acalmar. Nada será como antes. Então, a gente está mudando o nosso projeto agora, porque não tem como começar da Nova Zelândia de novo. A gente não sabe nem quando que as fronteiras vão abrir, né? Mas eu e a Elisa, a gente tem parado muito para conversar sobre qual era o significado, por que a gente queria fazer isso. A gente queria conectar, né, com as pessoas e, inclusive, olha só que engraçado, muita gente pensa, nossa, que pena que não deu certo o projeto de vocês, né? Vocês iam dar uma volta no mundo para se conectar com as pessoas. Deu mais certo no momento que a gente precisou, que foi no momento que a gente estava lá passando trabalho no aeroporto. Foi quando todo mundo nos ajudou, a gente recebeu tanta ajuda de tanta gente. Eu tenho mensagem que eu não consegui responder até hoje. Então foi aí a prova, a gente queria se conectar com as pessoas, aí no momento que a gente mais precisou, foi quando as pessoas nos ajudaram. Então nosso projeto deu muito certo, deu no tempo que deu, do jeito que deu 100% certo. Sim. E agora ainda a gente tem a possibilidade daqui no Brasil também, né? Porque tem muita coisa aqui também. Sim, a gente vai começar por aqui, por Brasil e América Latina. A gente está mudando algumas coisinhas que eu ainda não vou falar, porque a gente tem que sentar ainda. A gente está nos organizando. Mas agora a gente já teve um pouquinho da bagagem, teve um pouquinho da experiência. Agora a gente vai ser um pouquinho mais ousada. É só isso que eu digo. E fazer uma coisa... Se já era ousado para muita gente fazer uma viagem de 5 anos e viajar desse jeito... Agora eu acredito que a gente vá para um passinho um pouquinho maior. Um patamar maior, com certeza. Um pouquinho, se já foi difícil aquilo lá, a gente já fez, ok, beleza. Por que não a gente não dá uma dificultadinha um pouquinho, né? Agora vocês estão de férias, né? Férias forçadas. Férias forçadas. Sim, a gente está organizando com muitos significados, sim, praticamente os mesmos. A gente não quer mudar muito o nosso porquê, né? O nosso porquê segue. Porém, a abordagem vai ser diferente.
A abordagem do Abraço Prod, de abraçar o mundo, de se conectar com as pessoas, vai ser um pouquinho diferente. Sim, sim. Mas o Abraço Project tá aí, fortíssimo. Sim, Fortíssimo. sim. E a prova de cada vez mais ele funcionou. Ai, que coisa boa! A gente vai ter que terminar. Meu Sim. povo, todo mundo aí, ninguém nem fez a pergunta, Eu né? nem É uma vi. delícia A conversar Alice com foi ela. falando junto. Ai, tadinha, ela Tá. tá olhando os vídeos Liz, dela um ali. beijo pra você. Depois quero te conhecer pessoalmente. Sim. Obrigada a todo Amores, mundo por obrigada. Se tudo. despede, Gabi, porque a gente tem que gravar até as 21, Sim. senão não fica gravado. Se despede do Eu não tenho. pessoal. Eu só queria Dá uma falar mensagem que. menor. Olha, eu só queria falar que quando a gente pensa que as coisas não vão dar certo, a gente. Assim, ó. Eu ouvi de muitas pessoas falando, nossa, que sorte que tu tem para as coisas darem certo, né? Não, para isso acontecer, foi uma bagagem de. A gente procurou muita coisa, a gente ia por vários caminhos. Ah, quando eu decidi para Sydney, já consegui emprego. Não, eu mandei muito currículo. Então, assim, tudo que tem por trás de uma história bonita de viagem, Sim. não é só aquilo lá. Tem muita coisa por trás, né? Tem muito Muitos trabalho que a gente movimentos. não conta. Muitos movimentos que a gente ficaria horas aqui só para falar. Se eu falasse só minha viagem para Lisboa, a gente ia ficar 1 hora já falando. Então, que foi lá 5 anos atrás. Então, assim, a gente faz muitas coisinhas por trás, né? E muita gente fala, nossa, tu escolheu isso, tua vida é perfeita. Gente, tem que ter. Não é fácil ficar longe da família. Não é fácil ficar longe dos amigos E também passar viver o imprevisível. Você não sabe o que você vai encontrar em uma casa, você não sabe os riscos, as coisas boas, as desafiantes, as adaptações. Não imagina que vai ser despejado. Tudo. A gente não imagina que as coisas, coisas podem dar errado. Coragem, né? Assim. Muita coragem, porque geralmente as pessoas viajam com tudo muito programadinho, né? Você sabe tudo que vai ocorrer, né? Quando a gente decide ter esse tipo de viagem, quando a gente decide ter esse estilo de vida, a gente tem que ter preparado para o imprevisto. É basicamente isso, assim, é para o imprevisto. E assim, não deu certo de um jeito, é de outro que vai dar, não deu certo de outro, é de outro que vai dar. E assim a gente vai conectando as redes, porque assim, o mundo é perfeito, as coisas acontecem do jeito perfeito que tem que ser. Então a gente pode não entender e querer alguma coisa, né? Porque, eu quero muito tal coisa, eu quero muito desse jeito. Tá aí, vem uma pandemia que mostra, não é assim que vai ser, meu anjo, não é assim que vai acontecer, entendeu? E nos deixa agora num momento super reflexivo. Então, assim, eu até comentei, o fato de eu ter voltado para casa foi uma das melhores coisas que aconteceu para mim, porque eu tô tendo a oportunidade de me conhecer de um jeito que eu nunca me conhecia agora. Então, e tempo para me desenvolver, para tudo mais. Então, assim, sim, os planos mudam, as coisas mudam, mas o que eu vou utilizar, o que vai ser bom para mim essa mudança? O que eu vou... De que maneira que eu vou trabalhar com isso que mudou? Né? Então, mudou uma coisa aqui, ok, beleza, essa é a minha realidade agora, vamos fazer alguma coisa. Então, o principal é keep going, só vai, só caminha, só vai passando, sabe? Porque, como eu falei, é um degrau, a gente vai acumulando. E no final das contas, a gente vai ter um prédio inteiro, entendeu? Cheio, com milhares de degraus que a gente fez. A gente vai estar, não no topo, não acho que o foco é estar no topo. Mas quando a gente olha assim pra cima, nossa, é um negócio grande que a gente construiu. Não é simplesmente ir lá e falar, ter uma lista. Não é só a lista que vai contar no final, né? Então, assim, só as conexões afetivas, empáticas, né? Do coração. E a gente tem que focar sempre em aprender, né? E, ok, faz o movimento conforme as inconstâncias, mas aprende alguma coisa com isso. Vai pra dentro. Te pergunta para as pessoas, conversa, te comunica, tenta entender por que certa coisa está acontecendo contigo, por que tu tá sentindo o que tu tá sentindo. E é aí que a gente vai aprender, independente do lugar que a gente estiver, independente da energia que a gente estiver recebendo, né? E nossa, eu sinto que eu tô só começando. Sim, eu não tô tenho só dúvida. Começando. Na verdade, todos nós só estamos começando. É a única certeza que nós temos agora. É a única coisa que a gente tem, que a gente está só começando, né? Já vai. Imagina o tamanho desse prédio que a gente vai construir. Verdade, o mundo inteiro. Então Ai, Gabi, obrigada, meu amor.
Oh, Obrigada, fofinha. amados. Eu que agradeço por todo mundo que acompanhou, a Ana por, né, me dar a oportunidade de falar um pouquinho de tudo que aconteceu. E acompanha a gente que vai ter muita coisa aí. O abraço vai abraçar muita gente ainda, porque, né, olha que engraçado, né? A gente focou no negócio de abraçar pessoas e nos conectar com as pessoas, e infelizmente é uma coisa que a gente não pode fazer agora. Mas daqui a pouquinho isso tudo vai melhorar, se Deus quiser. Sim. E a gente vai conseguir se abraçar muito, abraçar muitas pessoas no mundo Uhum. inteiro ainda. Com certeza. Inclusive tudo, louca pra te abraçar. Tá pertinho. E mãe também, minha mãe, meus avós, a família. Eu não vi minha família ainda. Já faz 8 meses que eu não vejo eles. Não vi ninguém, mas é isso aí. Tá tudo certo. Mas tá bem aí com a Lizzie. Lizzie tudo direitinho. Tá tudo bem. Eu ia falar pra ela vir aqui dar um oi, mas acho que ela tá ali quietinha. Não sei se ela quer vir. Amores, até! Obrigada. Rita linda que entrou agora. Obrigada pra todo mundo Beijo. que acompanhou, que viu. Beijos e bora, gente. Até!